Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Notícia importante vinda lá do Vaticano. O cardeal Pell, ele disse, abre aspas, o Papa terá que se pronunciar contra o dissidente sínodo alemão. O cardeal Pell destacou recentemente uma carta aberta fraterna aos bispos alemães, assinada por ele e por mais de 80 bispos dos 5 continentes, no qual adverte que o caminho sinodal levará ao cisma. E esse cardeal, nessa entrevista, ele atacou novamente essa corrente que tem no sínodo alemão e disse que o Papa terá que se pronunciar contra esse sínodo e reafirmar o ensinamento católico. Sem dúvida, o Santo Padre vai falar, terá que falar sobre esse assunto para esclarecer e reiterar a tradição. Disse Dr. Gavin Ashen, um convertido ao catolicismo e ex-capelão da Rainha Elizabeth II, em um podcast Merely Catholic na quinta-feira. A Igreja Católica, diferentemente das comunhões ortodoxa e anglicana, temos um instrumento que acreditamos ser ordenado por Deus. Pedro, o homem da rocha, disse cardeal Pell. O papel especial do papado é manter a pureza da tradição apostólica e manter a unidade da Igreja em torno dessa tradição. Então, eu confio que o Santo Padre vai falar. O cardeal australiano, prefeito emérito da Secretaria de Economia do Vaticano, condenou fortemente o sínodo alemão, um processo de renovação de vários anos lançados em meio à crise de abuso sexual do clero na Alemanha, que busca revisar o ensino católico, incluindo a ordenação feminina e a moralidade sexual. Um documento aprovado pelos participantes em votação de 174 a 22 no início desse ano pede uma reavaliação do ensinamento da Igreja contra a homossexualidade, revisão do catecismo da Igreja Católica, afirmando que os atos homossexuais não são pecado. Os burocratas que dominam o caminho sinodal e a maioria dos bispos alemães, disse o cardeal Pell, pensam que adotando os ensinamentos do mundo ao seu redor vão ajudar a Igreja. Estão conduzindo e olhando na direção errada, estão piorando uma situação ruim. Ou seja, eu gosto quando os cardeais, como esse cardeal Pell, defende a Santa Igreja. Ele já fala assim, ó, não pode colocar o mundo dentro da igreja. Esses caras estão errados, eles têm que abrir os olhos porque está errado. Apelamos a Cristo, apelamos à revelação, à nossa tradição judaico-cristã, não a sociologia ou a medicina, sublinhou o cardeal. Em um nível mais fundamental, especialmente os nossos irmãos alemães ignoram cuidadosamente, disse ele, não se trata apenas de concordar ou discordar do catecismo, trata-se de saber se acreditamos estar sobre a tradição apostólica ou se somos os seus donos, ou seja, nós seguimos o que foi ensinado por Jesus e os apóstolos ou nós somos o dono disso, nós somos o Deus então no lugar, né? Nós nos sentimos livres para rejeitar os ensinamentos de São Paulo, que obviamente era a opinião e as práticas de Jesus, uma tradição quase unânime, não apenas entre os judeus, mas entre os cristãos, continuou. Nós nos sentimos capazes de fazer isso. Ou o Apocalipse, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, têm uma autoridade especial para nós? O cardeal Pell destacou que essa carta dos mais de 80 bispos tem uma iniciativa extremamente importante e pretende encorajar tanto os fiéis quanto o Papa a defender a doutrina da Igreja. Lembra ao nosso povo que, por exemplo, na questão das mulheres sacerdotisas ou da atividade homossexual ou a situação não é confusa e obscura, e que as pessoas podem escolher entre uma variedade de opções, disse o cardeal australiano. Ele citou uma conversa contada por um amigo italiano, em que uma avó italiana contou
a outra que seu neto havia entrado em um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Ah, sim, mas até a igreja agora diz que está tudo bem, respondeu a avó. Então, o que é isso? O que esse caminho sinodal da Alemanha está colocando na cabeça das pessoas? Ah, já virou normal. Não, não virou normal. Não virou normal. Está errado. O que vai contra a palavra de Deus está errado. E além disso, essa carta é um encorajamento para o Santo Padre e talvez para a congregação da doutrina da fé, né? Reiterando o ensino de sempre da igreja. Acreditamos que o ensino cristão, que muitas vezes, em muitas áreas, diz, por exemplo, sobre o perdão, é um ensino muito, muito duro, mas que contribui para o florescimento humano e na tentativa de ser solidário, sentimental com as pessoas, turvar águas sobre o que é doutrinamento correto ou não a longo prazo, aumenta o sofrimento. Não vejo como é possível que um homem ensina uma heresia explícita, por exemplo, sobre a moralidade sexual, possa ser relator ou principal promotor do sínodo. Ou seja, o que acontece? Está tudo errado, a matéria ainda continua aqui, ela tem ainda uma parte extensa, ela está no site Infocatólico. Tanto o cardeal Marx contra o bispo Batzin lá da Alemanha, eles defendem abertamente esse progressismo na igreja, tanto que lá na Alemanha já estão fazendo celebrações, né, de pessoas do mesmo sexo e várias coisas mais. Eles defendem abertamente que isso é a solução para os abusos que tem dentro da igreja e não é a solução. Então nós temos cada vez mais contundentemente bispos e padres se posicionando contrários a esse sínodo e pedindo também um posicionamento do Papa. O Papa precisa se posicionar reiterando o ensinamento católico contra todas essas heresias que estão escritas lá. Porque isso é contrário a todo o ensinamento que nós temos na igreja de 2000 anos. Não é simplesmente algo que foi descoberto de qualquer jeito na semana passada, não. É um ensinamento que vem há 2000 anos na nossa igreja. Então isso não é, vamos mudar tudo, virou festa, vamos fazer um baile. Não. A tradição ela precisa ser seguida porque é o ensinamento de Jesus, é bíblico, é apostólico, é o seguimento. E isso é a beleza da igreja e por isso que a igreja permaneceu. Se esses cardeais da Alemanha, bispo, quiserem continuar com essa postura, certamente vai acontecer um cisma na igreja. É inevitável. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.